Estamos na aula 16 da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Guarabu. Esta é a revista que estamos estudando, Religiões e Religiosidade. Eu sou a professora Esther Penha e vou dar a lição, a influência da religião no comportamento humano. Vocês podem perguntar, por que ela está com aquela blusa lá de psicologia? Porque essa lição tem tudo a ver com a minha profissão. Eu, além de educadora, professora de vocês da Escola Bíblica Dominical, sou também psicóloga. E a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano, né? O comportamento humano nos seus processos mentais, estuda o que motiva, o que sustenta e o que finaliza os processos mentais, que possam pela sensação, emoção, esses processos mentais passam pela emoção, percepção, aprendizagem e inteligência. Então, é muito importante a nossa lição de hoje, porque não vamos falar de uma religião em si, mas as religiões influenciando o nosso comportamento. Então você vai ver se a religião que você segue, se você está munido por processos em que a religião manda, ou se a sua religião é pura e baseada na palavra de Deus. Nós temos como devocional o apóstolo Paulo. Nós vamos começar a nossa lição e, como sempre na nossa EBD da Igreja Batista em Guarabu, nós fazemos a oração com nossos alunos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa aula da Escola Bíblica Dominical na Igreja Batista em Guarabu. Te agradecemos, Senhor, por estarmos no último domingo do ano de 2020. Estamos no dia 27 de dezembro, Senhor, aqui para te servir e para que os irmãos possam conhecer a Tua Palavra e não somente ouvi-la, mas também praticá-la. Senhor, que esses ensinos que nós temos dado aqui através da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos possam ser não somente ouvintes, mas praticantes. Muito obrigada, Senhor, pelos irmãos que prepararam toda essa programação. Obrigada pelo irmão Bruno, que esteve aqui incansável, ouvindo as lições, gravando para nós. Muito obrigada por esse irmão. Manda obreiros para trabalhar com ele, Senhor. Te agradecemos pela nossa diretora, a irmã Judite. Te agradecemos pelo irmão Cliff, que está coordenando todo o trabalho com ela, Senhor. Que dê saúde a cada um deles. Muito obrigada, Senhor, porque a Escola Dominical permanece no ar. Mesmo que nós não tenhamos aqui os irmãos da Escola Bíblica sentados, mas eles estão ouvindo através online, Senhor. Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. A influência da religião no comportamento humano. E a devocional está em Atos 19, de 8 a 20. Eu vou contar para vocês. Paulo, ele depois que se converteu, ele continuou na religião dele, que era judaica, e indo na igreja. Ele ia na igreja, ele ia na sinagoga. Mas sabe o que aconteceu? Os da sinagoga não estavam ensinando o que Jesus tinha pregado. Os da sinagoga, ele então tinha uma escola, a escola de Tirano, que ele se juntou e ele saiu da sinagoga e passou a ensinar a palavra que Jesus tinha dado e o que a doutrina dos apóstolos tinha que permanecer como fé cristã. Então, ele foi à sinagoga. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, coração endurecido, empedernidos, coração feitos de pedra, falando mal do caminho, porque o nome da religião que Jesus fundou era chamado os do caminho.
Lá no livro de Atos diz, eles eram os do caminho, lá vai os que estão no caminho, porque Jesus pregou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus dizia claramente que a religião, o que quer dizer religião? Religar com Deus. A única religião, Jesus disse, eu sou o caminho para religar com Deus. Eu sou a verdade, Ele é a palavra viva, Ele é a vida eterna. Então eles começaram a chamar essa religião que Jesus trouxe de ir na sinagoga, ler a palavra e de pregar que o reino de Deus está vindo, os do caminho, aqueles que seguem aquele que está no caminho. No livro de Atos, depois em Antioquia, eles foram chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque falavam tanto de Cristo que o pessoal, esse aí, em vez de falar é um cristinho, é um cristão, de tanto que falava. Então o nome cristão veio de um bullying, lá em Antioquia eles começaram a chamar esses cristãos. Então deixaram de ser aqueles que iam para a sinagoga para aqueles que estavam se reunindo. Então Paulo, eles estavam falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo apartando-se dele. Então, o que um cristão tem que fazer quando está no meio de pessoas? Vamos adorar! E essas pessoas começam a falar mal do cristão, ou começam a falar mal de Cristo, ou começam a falar coisas diferentes da nossa doutrina. Tem que fazer como Paulo. Apartando-se deles, separou os discípulos. O que são discípulos? São vocês, nossos alunos. Vocês são discípulos da EBD. Vocês são os nossos alunos. Separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos. Então, a escola de Jesus foi de 3 anos. A escola de Paulo já foi uma escola de 2 anos. Nós, no seminário, passamos 4 anos. Cada setor vai tendo um tempo. A nossa EBD, ela é estudada a vida toda. Então, se você já estudou a Bíblia toda, pode dizer, Judite, eu quero um certificado porque eu já estudei a Bíblia toda. E nós já estudei a Bíblia toda, já fiz, desde a classe de juniores, já estou Pode pedir, nós vamos fazer um certificado que você já concluiu a nossa escola bíblica dominical. Paulo, então, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, Paulo não estava mais pregando só para judeus, mas para todos os que estavam ali na Ásia. E Deus, pelas mãos de Paulo, Paulo passou a ter tanto pessoas indo, pela mão de Paulo, ele passou a dar às pessoas milagres de curas. Então as pessoas levavam lenço e só em ele tocar no lenço, as pessoas eram curadas. E começaram a dizer que Paulo era... Aí é que vem a nossa lição de hoje, que nós vamos ver na nossa lição a influência de outras religiões. Paulo estava fazendo em tudo e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor também. E eles botavam a mão e diziam assim: olha, você que está em nome do Jesus de Paulo, eu quero... Alguns judeus que não tinham recebido a Jesus, que não eram tocados pelo Espírito Santo, botavam assim a mão: eu quero que o Espírito saia. Sabe o que o Espírito imundo falava? Eu sei quem é Paulo, eu sei, mas vocês não conheço não. E os espíritos malignos diziam, eles diziam aos espíritos, vocês que faziam isso, eles eram uma turma de discípulos de Seva, um judeu, sumo sacerdote, ele era sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu a ele: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem são vocês? E o possesso do espírito maligno
saltou sobre eles e os pegou, subjugando todos. De tal modo prevaleceu contra ele que eles ficaram sem roupa, desnudos, feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Não era o nome de Paulo que era engrandecido. A verdadeira religião é aquela que engrandece o nome do Senhor. Se a sua igreja está engrandecendo o nome do seu pastor, corra, saia fora. É Jesus que nós devemos engrandecer. Muitos do que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimavam. Pegavam os livros todos que eles tinham de artes mágicas, queimavam diante do povo. Olha, eu não quero mais isso. Parece que aconteceu alguma coisa assim na nossa igreja, não foi? Não teve uma fogueira santa aqui, né, pastor? O irmão que queimou todos os livros de maçonaria. Eu, como missionária, já tive pessoas que, quando receberam a Jesus, disseram: eu quero queimar todos esses livros kardecistas, eu quero queimar todos esses livros de bruxaria. Irmãos, a verdadeira religião nos liberta dessas magias, gnomos. A nossa lição de hoje, pelo que Paulo passou aqui, nós passamos no dia de hoje, no século 21. Vocês vão ver como esse texto bíblico é contemporâneo. Então, olha, também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente. Esse é o motivo da escola bíblica dominical. Fazer com que a palavra do Senhor cresça em cada lar, que você possa a cada dia conhecer e praticar. Esse texto de Paulo, vocês vão ver como tem semelhança à lição de hoje. Por isso é o texto devocional. Ao estudar esta lição, você terá condições de perceber as más influências que a religião pode trazer sobre o comportamento humano. Eu quero, antes de começar, agradecer à irmã Glória, porque no dia do psicólogo me deu essa camisa, e a irmã Edivone, que me deu esse copo, né? A irmã Edivone, que está fazendo os nossos boletins e está trabalhando aqui como nossa secretária. Muito obrigada, irmãs, que Deus abençoe, e no final vou dar desejando a todos mais alguma coisa. Bom, nós temos essas influências da religião para que vocês vejam. No dia 29 de agosto de 2004, o nosso Vanderlei Cordeiro, ele estava na maratona, vocês lembram? Ele estava muito longe do segundo lugar e do terceiro. De repente veio uma pessoa e o empurrou para o lado, segurou ele e ele não pôde mais correr e vencer a maratona. Aquele homem que segurou em 2004 o Vanderlei e acabou com a medalha de ouro dele, aquele homem fez aquilo por motivos religiosos. Ele queria que o mundo todo conhecesse a sua religião. O fundista brasileiro tinha uma grande vantagem sobre os outros competidores, quando o homem trajando roupas típicas irlandesas. Este homem foi identificado como Cornelis Oran. O irlandês fez isso com o intuito de divulgar mensagens religiosas. Outra coisa aconteceu em 1995 no metrô do Japão. Pessoas morreram. O ataque com gás sarin no metrô de Tóquio foi organizado e realizado em 5 pontos diferentes lá no Japão. O ataque matou 12 pessoas, intoxicou gravemente 50 e causou problemas temporários na visão de quase 1.000 pessoas. Irmãos,
Isso tudo foi promovido por membros nacionais de uma seita chamada Aum Sinurinkyo. Uma religião faz isso, faz o comportamento da pessoa. Por uma religião, muitas pessoas se suicidam. Vocês lembram de Jim Jones? Eu mandei um artigo aí para vocês lerem, lá na Guiana, quando ele era um religioso, se dizia cristão, mas tinha ideias socialistas e colocou essas ideias na sua comunidade. Fundou uma comunidade e levou todos para lá, Jonestown, o nome da cidade era o nome dele, Jonestown, a cidade de Jones, e deu então na bebida de alguns um veneno e se suicidaram. Quando ele foi encontrado também estava, ele mesmo se suicidou. E matou pessoas com faca, um matando o outro, e foi aquela tragédia, foi a maior tragédia antes do 11 de setembro. Não havia nas nossas Américas uma tragédia tão grande como aquela tragédia religiosa de Jim Jones. A influência negativa da religião no comportamento humano. A psicologia, ela tem isso, é uma ciência, ela não olha a religião da pessoa. Quando a pessoa vem com o comportamento e a gente analisa cientificamente, nós podemos ver. Fica claro pra gente se aquela pessoa está com problemas psicológicos ou problema social. O problema psicológico está na mente, e às vezes é um problema até físico ou psiquiátrico, ela terá que tomar remédio. São os chamados fanáticos. Muitas vezes a gente diz, aquela pessoa é uma fanática religiosa, mas às vezes ela é um doente mental, é um doente psiquiátrico, mas não sabem disso. Ela está na religião, pensam que ela é uma pessoa normal, mas é uma pessoa doente. Então a psicologia é a ciência que vai ver o comportamento da pessoa e ver se aquilo é normal ou não. Ela não vai emitir juízo de valor para a religião. E eu, quando estava no seminário lá no CIEM, tinha uma aluna que ela, quando foi dada, nós tínhamos as quartas-feiras para pregar. Eram convidadas algumas alunas para pregar e nós tínhamos aulas de homilética e nas quartas-feiras nós tínhamos oportunidade. Tinha uma menina que ela tinha um QI um pouco alto e e ela foi indicada, ela lia muito. Quando ela foi pregar, eu ainda não era psicóloga, eu sou psicóloga há 15 anos só. Quando ela foi pregar, eu anotei aquilo. Eu anotei. Ela citou, em vez de citar comentários bíblicos, ela citou Paulo Coelho. Quando ela falou que estava lendo Paulo Coelho, eu disse, essa menina deve ter problemas psicológicos, e isso depois, mais tarde, Paulo Coelho não é para nós cristãos estarmos nos baseando nos seus pensamentos. Essa pessoa é uma pessoa que teve problemas psiquiátricos, ficou internado e depois ficou o maior guru de todos os tempos, e muitos cristãos leem Paulo Coelho. Cuidado, isso é a influência de um religioso, é um religioso fanático, a religião dele é ele mesmo, né? É centrado no eu, e está influenciando milhares de pessoas. Quando ela deu aquele relatório, eu disse, é uma influência negativa para um cristão. Assim, nós vamos ter 4 influências negativas na religião. Nós vamos ver o esoterismo, nós vamos ver o pluralismo, nós vamos ver superstições e o ecumenismo. Vamos começar pelo esoterismo? O esoterismo vem do exo, algo que está fechado, hermético. Hermes é o deus das coisas ocultas, né? Então, a nova era está baseado no esoterismo. A influência das pessoas, e nós na psicologia também vemos, e tem muitas pessoas que se dizem, eu sou
psicanalista, eu sou psicólogo, ou diz assim, eu sou terapeuta. Aí você vai lá, tem a pirâmide, tem os florais de bar, tem aquelas flores, tem aquele incenso, cai fora. Isso não é ciência, isso não é psicologia, isso é charlatanismo. A minha profissão é uma das que mais entra contra charlatães na atualidade, contra essas pessoas que ficam, venham que essas pedras vão imantar e vão dar energia. Está se formando uma religião já. É a religião esotérica, não é? Vocês estão ouvindo aquelas pessoas que ficam em posição de triângulo, já tem templos. Lá no Mato Grosso já tem o templo principal do esotérico, é porque eles consideram o centro da América, então eles fizeram lá aquela pirâmide. Irmãos, é uma influência para afastar você do centro de tudo que é Jesus. O centro de tudo, a religião, o caminho para Deus é Jesus. Então o seu equilíbrio, a sua mente, as suas sensações, as suas emoções tem que estar guiada pelo Espírito. Não é uma pedra. Você tem que ser a pedra que clama. Assim como Jesus disse, se você não clamar, as pedras clamarão. Irmãos, essas influências esotéricas, Deuteronômio 18 diz que sacrificar os filhos, fazer adivinhação, magia, feitiçaria, presságios, isso tudo Deus condena. Deus condena. Vocês lembram de Saul que ficou consultando os mortos? Né? Hoje nós vemos as cartomantes, né? Os ciganos têm a sua religião esotérica, no ocultismo. Vamos ver o que as cartas revelam. Isso é uma influência religiosa. Ah, não, isso é cultura, isso é folclore. Cuidado, irmão. Nós vamos ver no final a influência religiosa no Brasil para nossas casas. Agora eu estou falando de uma maneira geral. Depois vou especificamente para os nossos lares. Então, Deuteronômio 18, Deus já condenava. Saul foi condenado por ter consultado os mortos. Daniel 2, de 27 e 28, somente Deus revela mistérios. Quando alguém vier falar, vá no profeta Daniel e diga, olha, é Deus que está revelando, não são essas cartas. Se o Espírito Santo quiser revelar, ele vai revelar, mas vem de Deus. Não vem daquilo que você pagar ao homem. Somente Deus. Em Hebreus 1, de 3 a 4, só Jesus é superior aos anjos. Herdou um nome sobre todos os nomes. Não então para os anjos, para os gnomos e para os doentes. E o que falar de Papai Noel? Nós que estamos nessa época, passou agora o Natal há 2 dias atrás. Irmãos, eu quero que agora os pais tenham essa responsabilidade. Pensem nos seus filhos. Se você veio da religião católica, pela graça de Deus, eu vim da religião. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe já eram batistas, meu pai já diácono, meus irmãos todos, eu fui a última filha. Então eu nasci num lar evangélico. E quando chegavam aos dias de São João, São Pedro, Santo Antônio, eu nunca na minha vida dancei quadrilha. Eu fui professora e via os pais evangélicos levando seus filhos. Eu digo, poxa, não traz teu filho. Tem nada a ver, irmã, isso é folclore. Não é folclore, irmão. Não é. É a igreja influenciando de que você tem que adorar aqueles santos. Então, São João, São Pedro, Santo Antônio, faça folclore no mês de agosto. É o que nossa igreja fazia no Tauá. Nós fazíamos aquele dia de festa na roça. Comia toda a comida da festa da roça. Não tinha problema nenhum.
Mas São Pedro, Santo Antônio, Cosme e Damião nunca comia aquele doce. Minha mãe até dizia assim: esse doce pode comer qualquer dia, menos no dia 27, que é o dia do santo. Então, você tem que ensinar a verdade aos seus filhos. Não pode usar roupa de xadrez, pintar a carinha dos filhos, mas dançar quadrilha nos dias de santo, não faça isso com seus filhos. Não faça. Tiago 5:13, que alguns podem dizer: irmã, está na Bíblia que nós temos que fazer algumas coisas, como passar o óleo sobre a cabeça para curar a pessoa. Muitos já me disseram: Esther, e aquele óleo que tem que passar para curar? Tiago que disse isso, o irmão de Jesus, né? O óleo, no verso, ele disse: passa o óleo, porque eles naquele tempo tinham o óleo do sacerdote. Nós não usamos mais o óleo do sacerdote. Jesus Cristo na cruz limpou todas essas sacrifícios, todas essas nossas rituais. Quando o véu se rasgou, passou todos os rituais. Mas olha que Tiago diz: e faça a oração de fé. É isso que eu digo a você. Se não tiver o óleo, não tem problema. Tem a sua presença com a oração de fé. Faça a oração de fé em nome de Jesus. Esta é a arma. A nossa arma que não mudou é a oração. Nossa igreja, todo dia às 9 horas da noite, às 21 horas, está com a arma da oração. Ore pelo doente. E Deus quem vai decidir se ele é curado ou não. A nossa fé pede, e pela nossa fé ele pode ficar curado. Então, esse fanatismo que eles tinham, fanatismo vem dos romanos, era um templo em que os fanáticos, eles ficavam entusiasmados. Então, os fanáticos diziam que eram inspirados por Deus. Então, eles ficavam lá naquele templo, vou lá agora no fanático, né? Era coisa sem lógica. Isso foi uma coisa que a psicologia viu quando uma pessoa não está usando o raciocínio, quando ela está influenciada por, talvez, ações, emoções. Muitas pessoas têm uma religião de emoções, só quer pular, só quer sentir o espírito quando está na gritaria. Cuidado. Aí alguns dizem assim: isso é intolerância religiosa. Não. Você está denegrindo a minha religião. Você não. Isso aí, intolerância religiosa, nós vamos botar agora na lei. Você pode ser preso se você falar mal da minha religião. Quem introduziu o fanatismo foi Voltaire. Voltaire era uma pessoa que era ateia. Ele era ateu. Ele não tinha religião, mas ele introduziu na ciência o fanatismo. É aquela pessoa que não abre mão do seu pensamento. É daquele jeito e ninguém vai me convencer ao contrário. Além do esoterismo, nós temos as superstições. Vocês já notaram que tem pessoas que não passam embaixo de uma escada? Tem pessoas que veem um gato preto, faz o sinal da cruz. Tem pessoas que passam em frente ao cemitério, passou em frente ao cemitério, tem que fazer o sinal. Isso são superstições. A sua religião está colocando você, o chinelo virado do seu pai e sua mãe vai morrer. Tem pessoas que dizem que não pode casar em agosto. Meus irmãos, eu sou solteiro. Se eu tiver que casar em agosto, eu caso em agosto, não tem problema. Eu quero casar a gosto de Deus. Não tem esse negócio de superstição. Não passar em local. Eu tenho que andar com meu chaveiro, tem que ter um pé de coelho, um trevo de 4 folhas. Tantas coisas. Já viram no futebol aqueles que se dizem religiosos católicos só entram quando fazem o sinal da cruz, beijam e botam, só entram com o pé direito? Que isso? A pessoa guiada por influência religiosa e não guiadas por Jesus e pelo seu Espírito.
A influência no comportamento humano leva a pessoa a longe de Deus. Em vez de aproximar, afasta. A superstição tira os olhos de quem tem todo o poder. Se você olha para o coelho, se você olha para o trevo e não olha para Deus, Senhor, tu tem todo o poder. O que o Tafarel fazia quando recebia de Deus a defesa? Porque aquela defesa vinha de Deus. Obrigada! É para Jesus. O melhor considerado de 2020, o melhor goleiro deste ano é o Alisson. Alisson é um atleta cristão, atleta de Cristo. O melhor de 2020 na pandemia. Ele foi considerado o melhor do mundo. E ele entrega para Jesus. Ele não faz sinal de cruz, ele não beija. Ele está lá. Com a força que o Espírito Santo dá, ele se prepara. Você tem que estar preparado para o que você tem que fazer. Mas adora somente a Deus. As superstições têm que adorar, têm que olhar para Deus de todo o poder. João 8:32, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará das superstições. A verdade que é Jesus vai tirar você. Atos 19:19, que é esse texto que nós lemos agora, 19:19, também muitos do que haviam praticado as artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nós temos o pluralismo. O que é o pluralismo? Ele não acredita em verdades absolutas. Jesus diz que é uma verdade absoluta. Eu sou a única verdade, a verdade que liberta. O pluralismo já é aquela religião que diz, não, todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu isso? Todos os caminhos são armadilhas de Satanás. Todas as influências de comportamento religioso que afastam você de Jesus são influências malignas. É a serpente se fazendo de bonita. Não acredita em verdades absolutas, o pluralismo. A verdade é relativa. Não, Deus exige exclusividade. 1 Timóteo 2:5, Êxodo 20. Lembra de Êxodo 20, do verso 1 ao 3? E essas são as palavras que eu te ordeno. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te ajoelharás diante dela, nem para fazer imagem de escultura. Alguns dias, alguns anos, eu disse assim, tem muita estátua na minha casa. E tirei essas estátuas. Eu disse, não vou tirar essas estátuas. Deus disse para não fazer estátua de nada. Eu comecei a tirar, eu comecei a ver, e tem estátuas aqui dentro de casa. E às vezes minha mãe gostava, né, que era coisa bonita, ela nem pensou nisso. E eu tirei algumas estátuas, realmente. Eram enfeites, não eram adornos, né, tinha anjinho, tinha um monte, e eu tirei. Então, não farás para ti imagem de escultura, não te ajoelharás diante dela. Pluralismo, cuidado. Josué 2, 14 e 15. Escolhei hoje a quem servais. Josué também, ele tomou uma decisão. Paulo diz em Gálatas também, para que eles possam voltar da escuridão, das trevas, para a maravilhosa luz em Cristo. E a quarta influência é o ecumenismo. O que é o ecumenismo? Leva as pessoas, de uma certa forma, o ecumenismo e o pluralismo estão juntas. Porque ecumênico quer dizer aquele que tem tudo em comum. Vamos fazer aqui uma capela ecumênica. Pode vir, no aeroporto nós temos a capela ecumênica. Pode ir ali um católico adorar, pode ir ali um evangélico adorar, pode ir um judeu adorar, um islâmico. É a capela de todos. Mas eles não podem juntos adorar. E o que o ecumenismo quer é que juntos, na mesma hora, adorem. Porque na realidade essa veio uma influência católica. Porque a Igreja Católica,
ela tem uma influência diretamente dos romanos. Os romanos que veio de uma influência política, porque não puderam dominar os cristãos, eles então se converteram cristãos e disseram: agora quem dirige essa religião que é dos cristãos, que eram jogados aos leões, agora quem dirige essa religião somos nós. O rei então passou a ser o que dirigia. Então essas influências ecumênicas chegaram religiosas para o século XXI e nós vamos ver. Temos o católico, o protestante, temos seitas e temos pessoas livres, né? Eles todos juntos, eles dizem que pode viver em paz e respeito. E podemos. Nós podemos fazer ação social juntos. Nós fazemos. Nós temos as nossas casas de beneficência evangélica, casa de beneficência espírita, casa de beneficência. Essa área social não tem nada a ver. Mas a adoração, Deus disse que tem que se apartar, como Paulo. Nós não podemos adorar lá com eles no meio daqueles santos todos. Nós não podemos. Se eles quiserem vir aqui, nós não vamos agredir em nada a religião deles. Só não vamos ter o que eles têm de santos, de adoração. Não vamos, porque nós adoramos a um Deus vivo. Nós temos o Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu queria muito que os pais vissem que influência que você está dando aos seus filhos. Agora no Natal eu vejo, né, a criança vestidinha, bota o chapeuzinho, aquele chapeuzinho que a Coca-Cola está distribuindo aí. Irmão, não use no seu filho, não use. É o gnomo, o doente, a história. Santa Claus é um santo católico, Santa Claus, o santo do Natal. Ele tem gnomos trabalhando para eles, é toda uma superstição, é toda uma história para afastar a criança da Bíblia, de contar para a criança que anjos celestiais, conte para eles que você quer trazer. Quem vem do céu, ele fica olhando para o céu para esperar Papai Noel, tem que olhar do céu para ver se Jesus volta, tem que contar para a criança que Jesus vai voltar, ele subiu nas nuvens. Nós temos que contar a verdadeira história para nossas crianças. Aquele chapeuzinho, como na minha família, todos que são evangélicos dizem, Papai Noel aqui não entra. Mas aqueles que não são, nós respeitamos, tudo bem. Se você não é evangélico, respeitamos que você tenha seu Papai Noel, isso é com você. Mas a nossa igreja, respeite de nós aqui. Às vezes você diz, não, isso é só um símbolo de Natal, como a gente põe as bolas na árvore, né? Mas o Papai Noel é um símbolo, influência religiosa na cabeça das crianças. Não faça isso. 4 pontos para a nossa conclusão. Veja na sua casa a influência que você está deixando para seus filhos religiosos. A influência religiosa que você está deixando. Você é um estudioso da Bíblia e mostra para o seu filho, vamos ver aqui no Natal. Eu dei agora no Natal um presentinho que eu comprei na livraria, cheguei lá, eu li antes o livrinho, o livro estava todo errado, não estava baseado. Os Reis Magos entregando a Jesus na manjedoura os seus presentes. Eu risquei e disse, Marta, não dá para o Davi esse livro não, está errado. Lê na Bíblia o certo, para que ele aprenda o certo. O nosso pastor também recebeu para as crianças, para a Débora e para o Samuel, e o livro estava errado. É isso que acontece, as pessoas estão contando uma história diferente daqui. A influência da sua religião. Irmão, você tem que ser um pregador da verdade. Pregue a palavra. Saber que todas as pessoas que estão estudando a Bíblia possam pregar a palavra. Você está preparado, meu irmão. Você tem a verdade na sua mão. Use essa verdade. Quando você passar uma mensagem, você diga, olha, eu vou ler um versículo. É tão bonito, né? Nós agora que estamos com um grupo de membros, aqueles irmãos da manhã que mandam aquele versículo que falou no coração, e a irmã Magali manda, a irmã Luza, vários irmãos mandam aqueles versículos, porque eles meditaram, falou o coração deles
e eles mandam para nós. Irmãos, primeira coisa, veja na sua casa a sua influência. Seja você um estudioso. Use a arma como alimento e ataque. Ela é arma para defesa e ataque aos inimigos. Seja um pregador da palavra. Confie sempre em Cristo e em seu poder para proteger e guardar a sua fé. O diabo anda em eterna campanha, quer voto para ele, mas só Jesus salva. Ele é o concurso. Sua religião é Jesus. Eu coloquei aqui como professora para terminar a aula e estamos terminando a aula. Sua religião é Jesus. Qual a influência de Jesus em sua vida? Você é um discipulador? Você é servo bom e fiel? Então ouvirá: entra no gozo do teu Senhor. Gostaria agora, antes de terminar, desejar a todos os irmãos um feliz ano novo. Em 2021 estaremos juntos na Escola Bíblica Dominical e que possa ter ajudado os irmãos em 2020 com a lição Religiões e Religiosidade. Deus abençoe a todos. Feliz ano novo.